Nessa videoaula eu vou tratar de reações que seguem a cinética de ordem 2. Especificamente, ordem 2 com respeito a apenas um reagente. Então, alguma coisa, por exemplo, como A dando produtos. Digamos que a velocidade da reação seja menos d de A dt igual constante, concentração de A ao quadrado. Então nós vamos agora separar as variáveis e integrar isso aqui. Então, digamos, vamos colocar assim, d de A sobre a concentração de A ao quadrado igual menos k dt. Temos que integrar isso, o intervalo de integração, né? Concentração inicial de A, concentração de A no tempo t. E aqui, 0 ao tempo t. Qual integral devemos usar? Bom, então vamos usar essa integral aqui. Integral de x elevado a n dx. Isso aqui vai ser igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante. Então, digamos que você tenha, por exemplo, nesse caso aqui, isso aqui seria, fazer o exemplo, né? Ficaria assim, ó, integral de 1 sobre x ao quadrado dx ficaria simplesmente, deixa eu pensar aqui, pensa assim, ó, integral de x a menos 2 dx, isso aqui ficaria então x a menos 1 sobre menos 1 mais a constante, ou menos 1 sobre x mais a constante. Mas no nosso caso nós temos um intervalo de integração. Então veja só, se eu tiver isso aqui, ó, integral de 1 sobre x quadrado dx, você vai integrar no intervalo desde x 0 até x, x1, por exemplo. Então você vai ter isso aqui, ó, menos 1 sobre x, só que agora você vai ter que avaliar isso aqui de x0 a x. Então isso aqui vai ficar menos 1 sobre x menos 1 sobre x0. Eliminando esse menos aqui, você vai ter 1 sobre x0 menos 1 sobre x. Bom, então agora aplicando isto aqui, nós vamos ter 1 sobre a concentração de A menos 1 sobre a concentração de A inicial igual a kT. Então essa é a lei de velocidade na sua forma integrada. Porque eu eliminei esse menos aqui? Porque tinha esse menos aqui, ó, tá vendo? Então ele me ajudou a possibilidade de deixar a expressão desse jeito aqui, né? Você pode montar um gráfico, né? Isso aqui é uma equação da reta, né? Vamos apagar isso aqui que eu preciso de espaço. Então vamos lá. Muito bom. Bom, então, essa equação você pode escrever assim, ó. Aqui, deixa eu pegar o... Aqui, ó. 1 sobre a concentração de A igual kT mais 1 sobre a concentração inicial. Então isso aqui é uma equação da reta, né? Você tem aqui y igual, deixa eu ver aqui, bx mais a. Então você pode fazer um gráfico desse tipo aqui, ó. 1 sobre a concentração, né, inverso da concentração, em função do tempo, e aí você vai ter uma reta. A inclinação, né, a inclinação, tangente de alfa, né, coeficiente angular vai ser igual a constante de velocidade.
E aqui o intercepto vai ser igual ao inverso da concentração inicial. Vamos calcular aqui tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida. Então nós vamos usar esta expressão aqui, ó. No tempo de meia-vida, quando tempo é igual ao tempo de meia-vida, então a concentração vai ser igual a concentração inicial sobre 2. Então vou substituir aqui nessa expressão. Então vou ter aqui 1 sobre a concentração inicial sobre 2, menos 1 sobre a concentração inicial, igual a K tempo de meia-vida. Então eu vou ter aqui que o tempo de meia-vida vai ser igual a, deixa eu pensar aqui, 1 sobre K concentração inicial. Então aqui, nesse caso, o tempo de meia-vida depende da concentração inicial, diferente do caso da reação de segunda ordem. Ou melhor, desculpe, da reação de primeira ordem. Na reação de primeira ordem, o tempo de meia-vida não depende da concentração inicial. Tá, e se a reação fosse assim, ó, 2A dando produtos? Então, a integração resultaria nisso aqui. Você pode fazer para comprovar o que eu estou falando. E o tempo de meia-vida ficaria 1 sobre 2K concentração aqui, né? Então é isso aí. Tem algum gráfico aqui pra gente ver? Vamos ver aqui. Descer um pouquinho. Então tá aqui a integração, né? Aqui eu perguntei, né? Alguma coisa muda quando você tem isso? Muda, já mostrei, né? Como ficam os gráficos aqui comparando para uma reação? Aqui eu estou tratando do perfil de concentração, né? Como fica a concentração, como varia a concentração em função do tempo para a reação de primeira ordem. Para a reação de primeira ordem, você vai ter aqui que a concentração é igual a concentração inicial exponencial de menos kT. Enquanto que para a segunda ordem, eu acho que ficaria mais ou menos assim, ó, concentração, depois você confere aí, tá? Igual 1 sobre kT mais 1 sobre a concentração inicial. Então, no caso de uma reação de primeira ordem, a concentração cai mais rapidamente com o tempo, diminui mais rapidamente com o tempo em relação à reação de segunda ordem. A aula já está um pouquinho longa, né? Então, na próxima aula nós continuamos com mais exemplos. Então, até a próxima.